O tempo tem passado rápido. Não sei se você tem percebido, mas os dias estão mais curtos. 24 horas parece que são 24 segundos. Passa muito rápido. Então, a palavra de Deus está se cumprindo a cada dia. Que você dê crédito à Bíblia Sagrada. Obedeça, se submeta à palavra de Deus. Eu não vim aqui te convidar para você fazer parte de alguma igreja evangélica, mas eu vim aqui te expor a mensagem do Santo Evangelho para que você coloque em prática. Lá no céu não vai ter um departamento para a Assembleia de Deus, Batista, Quadrangular, não. Lá no céu são os lavados e remidos pelo sangue de Cristo. A palavra de Deus diz, Apocalipse, capítulo 22, a partir do versículo 14. E diz assim: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Para você chegar ao céu, você tem que lavar suas vestiduras no sangue do Cordeiro. O que é que representa a vestidura? A sua vida. O Cordeiro representa Jesus. A palavra de Deus diz lá em João 1:29: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lave suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Ou seja, se arrependa dos seus pecados, renuncie o mal e passe a obedecer a Jesus e ao Evangelho. A palavra de Deus diz lá em João 3:18: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Aquele que crê é aquele que obedece. Crer significa obedecer a palavra de Deus. Quem não crê porque não obedece, ele rejeita o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E se ele rejeita, consequentemente vai viver uma vida na prática do pecado, em desobediência, em rebelião contra Deus. Por isso, como é que está a tua vida? Entenda, você só vive uma vez. É aqui nessa vida que escolhemos aonde vamos passar a eternidade, se com Cristo ou para sempre condenado no lago de fogo e enxofre, para sempre banido e excluído da presença de Deus. A escolha é sua. Meu papel é te orientar e te ensinar sobre o Evangelho, mas a decisão final é sua. Que você tome a decisão de obedecer a Jesus e o Santo Evangelho. No Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 20, que diz assim: quem pratica o mal detesta a luz e não se aproxima dela, para que suas obras não sejam reprovadas. Muita gente resiste ir a Jesus porque não querem largar sua vida de pecado, não querem largar o álcool, não querem largar o tabaco, não querem largar as drogas, não querem largar a prostituição,
não querem largar o adultério, não querem largar a mentira, por isso não querem vir a Jesus. Quem pratica o mal, as suas obras são reprovadas. Escute com atenção, é a Bíblia que diz que o pecado leva à condenação eterna. É o que diz as Escrituras. É só você ler Gálatas 5, a partir do versículo 19. Ali está uma lista de pecados que é chamado de obra da carne, que se a pessoa morrer praticando essas coisas, não herdará o reino de Deus. É o que diz a Bíblia. Um exemplo, Gálatas 5,19 diz: mas as obras da carne são conhecidas tais como prostituição, adultério, impureza, lascívia. Tudo isso aí é pecado. Se a pessoa morrer nessas coisas, se a pessoa morrer no pecado, a recompensa que ela vai ter é a condenação eterna. Então a minha mensagem é de arrependimento. Povo do estado do Pará, é tempo de arrependimento, é tempo de conserto. Que você dê crédito à palavra de Deus, que você dê crédito a Jesus. Entenda, Jesus foi à cruz do Calvário para que você não fosse para o lugar de condenação eterna, que é o lago de fogo e enxofre. Jesus foi à cruz, ressuscitou o terceiro dia, está à destra do Pai e vive para sempre, pelos séculos dos séculos. Tem todo o poder nas suas mãos. Qual é a sua escolha? Qual é a sua decisão? A palavra de Deus diz, lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, que diz: há caminhos que ao homem lhe parecem direito, mas seu fim são caminhos de morte. O álcool é o caminho para a morte. O tabaco é o caminho para a morte. A prostituição é o caminho para a morte. O álcool, porque se a pessoa é alcoólatra, ela morre de cirrose hepática. O tabaco, quem fuma, vai chegar uma hora que vai contrair câncer pulmonar. Vai contrair câncer, infarto, parada cardíaca. Tudo que a pessoa planta, ela colhe. Prostituição, a pessoa que vive tendo um relacionamento íntimo com várias pessoas e não tem o compromisso do matrimônio, o que é que ela vai colher? AIDS e outras doenças. Não se engane, tudo que você planta, você vai colher mais cedo ou mais tarde. Mas escute com atenção. Vim te trazer a única esperança, o Senhor Jesus Cristo. Não é placa de igreja, não é religião, nem denominação, mas Jesus, o Filho de Deus.
Jesus falou lá em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Então, receba Jesus como único e suficiente Salvador. Abandone o pecado, abandone o caminho da morte, mas entre pelo caminho da vida, que é Jesus. Jesus falou lá em João 10,9: eu sou a porta, quem entra por mim, salvar-se-á. Porta me diz de saída, a única saída para a salvação eterna, somente, exclusivamente através da pessoa de Jesus. Coloque seus olhos em Jesus. A palavra de Deus diz, lá em Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 2, que diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Portanto, se volte para o Senhor Jesus Cristo, que é o único Deus verdadeiro. Nesta manhã, eu quero pensar um pouco com vocês sobre o texto que eu vou ler aqui, de Apocalipse, capítulo 20, dos versículos 11 ao 15. A gente vai pensar um pouco sobre isso. Ali está falando sobre o juízo final. Talvez você nunca tenha lido esse texto, mas você vai ouvir a leitura agora. A gente vai pensar um pouco sobre o juízo final. O que significa essa palavra juízo? Significa prestação de conta. Escute com atenção, todos nós um dia vamos prestar conta diante de Deus. A minha palavra é de arrependimento. A minha palavra é para você pensar na vida que você tem levado. Então vamos analisar, pensar um pouco sobre o juízo final. Um dia esse texto ele vai se cumprir, porque é a verdade, é a palavra de Deus. Diz assim, Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11, que diz: e vi um grande trono branco, aquele que nele se assentava, de cuja presença a terra e o céu fugiram da sua presença. Não se encontrou lugar para eles. E vi também uns mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Então abriu livros, os livros foram abertos, e ainda outro livro foi aberto, o livro da vida do Cordeiro. Os mortos foram julgados conforme as suas obras, de acordo com o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele haviam. A morte, o Hades e o inferno entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, esse foi lançado para o lago de fogo e enxofre. Esse texto eu quero pensar um pouco com você. Tem muita coisa para a gente analisar aqui. Esse livro Apocalipse significa revelação. Quem escreveu o livro do Apocalipse foi o último apóstolo vivo, o apóstolo João. O Apocalipse, na verdade, é uma revelação de Jesus Cristo ao seu servo João. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Então, Jesus revelou ao seu apóstolo João o que iria acontecer nos últimos dias.
E João escreveu. Aqui é uma revelação de Jesus ao seu último apóstolo João. Ele estava preso na ilha de Pátimos. E aqui ele descreve o juízo final, o julgamento. Aqui vai estar toda a humanidade, de Adão até o último homem que saiu da inocência para a consciência. Entenda, só quem vai prestar conta são aqueles que saíram da inocência para a consciência. Criança não vai prestar conta diante de Deus, porque criança é inocente. Mas quem vai prestar conta diante de Deus são aqueles que têm consciência do bem e do mal. E aqui está toda a humanidade diante do trono branco. Jesus assentado nesse trono, Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus, Rei, e aqui ele está como juiz, e vai julgar um por um, segundo as suas obras, segundo o que está escrito nos livros. É o que diz as Escrituras, é o que diz a palavra de Deus. Lá em Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 16, que diz, tem um livro memorial chamado Livro das Obras. Nesse livro contém o nome de todas as pessoas, nesse livro das obras. Tudo que fazemos, as atitudes, palavras, pensamentos, está tudo escrito neste livro. E um dia ele vai ser aberto e todos nós vamos prestar conta diante de Deus. Você crendo ou não, vai se cumprir a palavra de Deus. Você crendo ou não, um dia eu e você vamos prestar conta diante de Deus. Vamos estar diante desse trono branco, diante de Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele vai estar como juiz. Entenda, hoje Jesus, ele é o nosso advogado de defesa. Base bíblica, primeira carta de João, capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz: meus filhinhos, vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Se porém alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Hoje temos um advogado de defesa junto ao Pai, o Senhor Jesus Cristo. Mas no dia do juízo final, não vai haver advogado de defesa, somente o juiz, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo. Você que está me ouvindo nesta manhã, Jesus está te dando todas as oportunidades para você se arrepender e obedecer à Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia diz, lá em Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 27, que diz: está ordenado ao homem morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo, depois disso segue-se a prestação de conta. A morte nada mais é que a porta para a eternidade. A partir do momento que a pessoa parte para a eternidade, não tem mais volta, não tem mais saída. Se a pessoa morreu sem Cristo, ela vai receber como recompensa a condenação. Mas se por outro lado, a pessoa dedicou a sua vida a Jesus e obedecer a sua palavra, quando morrer, vai herdar a vida eterna, a salvação. Salvação é para obediente, salvação é para quem se arrepende dos seus pecados e obedece o Evangelho.
A palavra de Deus diz lá em Marcos 1,15: arrependai-vos e crede no Evangelho. O tempo está próximo. O reino dos céus é chegado. Portanto, entenda: o que você plantar nesta terra vai refletir na eternidade. Se a pessoa viveu uma vida na prática do pecado, morreu escravizado no pecado, vai receber como recompensa a condenação eterna. É o que diz a Bíblia, é o que diz a palavra de Deus. Estou te citando as Escrituras. A palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 6, a partir do versículo 23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário para quem vive na prática do pecado, a recompensa é a morte eterna, a segunda morte. Mas o dom gratuito de Deus, entenda, o dom gratuito de Deus, o dom é presente de Deus, que é a salvação. Não rejeite. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você que está me ouvindo nesta manhã, não rejeite o dom da vida eterna. Não rejeite o dom da salvação. Então vamos pensar um pouco sobre Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11 em diante. O juízo final, Apocalipse 20, do 11 ao 15. Em primeiro lugar, Cristo assenta-se no trono como juiz, o trono branco. O que significa trono branco? Fala de santidade, de justiça do juiz e do julgamento. Diante dele, o próprio universo se encolhe. Entenda, esse planeta Terra vai fugir da presença de Jesus. Nesse trono branco, a justiça, a santidade, a pureza. Não há erro no trono branco, não há corrupção, mas justiça, santidade, pureza. A terra será redimida do seu cativeiro. A terra não será destruída, mas transformada. A terra ela vai ser redimida, recriada, purificada. Vamos ver alguns textos aqui. Diz assim: o dia do Senhor virá, entretanto, como um ladrão, no qual os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos se desfarão pelo calor, e a terra com as suas obras serão consumidas a fogo. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 10. Entenda, um dia essa terra aqui que você vê, ela vai ser purificada pelo fogo. Essa terra, ela está debaixo de maldição. Por quê? Porque lá em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 17, foi Deus que falou a Adão: Adão, por tua causa, a terra será maldita. Então essa terra está debaixo de maldição, porque Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus. Então entrou a morte, o pecado, a maldição no planeta Terra. Então um dia essa terra vai ser restaurada. Tudo que você conhece como construção vai ser destruído pelo fogo. Assim como no mundo antigo, Noé, a geração de Noé, ali teve o dilúvio, choveu 40 dias e 40 noites.
e tudo que tinha fôlego nas suas narinas morreu. Só que Deus não vai destruir mais essa terra a água, mas a fogo. E os ímpios vão ser condenados. Os ímpios, aqueles que rejeitam a Jesus, aqueles que rejeitam o Evangelho, vão ser condenados. Então essa terra ela vai ser redimida, recriada, purificada. Mais uma base bíblica, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Atos capítulo 3, versículo 21. Essa terra vai ser restaurada, purificada. Mais um texto bíblico, na esperança de que a própria criação será redimida, recriada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos 8, 21. Entenda. Entenda que você faça parte da família de Deus, que você receba a Jesus como único e suficiente Salvador, que você não venha a ser condenado. Entenda, em nome de Jesus, entenda. O lago de fogo e enxofre é o juízo de Deus, é o castigo de Deus para todo aquele que rejeita o presente da salvação. Só vai para lá quem rejeitar Jesus e ao seu Evangelho. Portanto, não queira ir para lá, para o lago de fogo e enxofre. Aqui é uma palavra de alerta. Aqui é só uma palavra de alerta. Só estou te avisando. Só estou te ensinando segundo a Bíblia Sagrada. Mas a escolha final é sua. Que você escolha a Jesus, que você escolha o céu. Não é placa de igreja, não é religião, nem denominação, mas Jesus, o Filho de Deus. Não é pastor, padre, papa, missionário, Buda, Confúcio, mas Jesus Cristo, o Filho de Deus. Entenda, Jesus Cristo quer passar a eternidade contigo no céu, mas você quer passar a eternidade com Ele? Qual é a sua escolha? Qual é a sua decisão? Escolha Jesus, escolha o céu. Jesus é o juiz, diante de quem todos vão comparecer. Entenda, todos nós vamos comparecer diante do juízo final, do trono branco, o qual está assentado o Senhor Jesus Cristo. Todos nós vamos comparecer e vamos prestar conta diante de Jesus, um por um, segundo as suas obras, o que estava escrito nos livros. Que você dê crédito à Bíblia Sagrada, que você dê crédito ao Evangelho. Vamos ver aqui algumas bases bíblicas. Todos nós vamos comparecer diante de Jesus. Atos 17:31 diz: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Atos 17:31.
Deus já estabeleceu um dia que por meio de um varão, quem é esse varão? Jesus, vai julgar todos, vai julgar a humanidade. Que você se submeta a Jesus e a sua palavra. Ninguém vai escapar do dia da prestação de conta. É inescapável. O dia do juízo final é inescapável. Muita gente não vai querer participar. Todas as obras que estão em oculto ali vai ser exposta. A palavra de Deus diz lá em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 2, e nada de oculto que não venha a ser revelado. Também outra base bíblica, lá em Eclesiastes capítulo 12, a partir do versículo 14, que Deus trará juízo todas as obras, querem ser boas ou má, aquelas que estão escondidas. Todas elas vão ser expostas naquele dia. Por isso, arrepende-te enquanto é tempo. Nada do que você faz é escondido diante dos olhos de Deus. Tudo que você faz, que eu faço, a nossa vida está exposta diante dos olhos do Deus Todo-Poderoso. Hebreus capítulo 15, a partir do versículo 3, que diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando maus e bons. Outra base bíblica, Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 13. Não há nenhuma criatura encoberta, escondida diante de Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de prestar conta. Nada do que fazemos está em oculto aos olhos do Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, o qual tem todo o poder nas suas mãos. Por isso eu quero te chamar ao arrependimento. Arrependa-se enquanto é tempo. Você só tem essa vida. Só temos essa vida. A oportunidade é agora. O tempo do arrependimento é agora. O tempo do conserto é agora, é hoje. Amanhã, não sabemos o dia de amanhã, entenda. Você não sabe o que vai acontecer na próxima hora, no próximo minuto. Base bíblica, Provérbios, capítulo 27, a partir do versículo 1. Não te glorie do dia de amanhã, porque não sabes o que o dia produzirá. Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 14. E não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? A vossa vida é como uma nuvem que aparece por um pouco e depois desaparece. A nossa vida é passageira, só estamos de passagem. A gente é comparado a uma nuvem, passa rápido demais. O tempo do arrependimento, de entregar a vida para Jesus, é agora, é hoje. Você não sabe se vai ter o próximo minuto. Quem banca a tua existência é o Senhor Jesus Cristo. Se você está respirando esse oxigênio agora, foi Jesus Cristo que criou. Jesus Cristo criou todas as coisas. Gênesis capítulo 1, versículo 1. E Deus criou os céus e a terra. Deus é só um, meu. Deus criou todas as coisas. Só protestante. Deus é só um, mas tem que se arrepender e obedecer a Bíblia Sagrada. E se submeter somente a Jesus Cristo, que é o único Deus verdadeiro.
A palavra de Deus diz, primeira carta de João, capítulo 5, a partir do versículo 20, que diz: Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Você que está me ouvindo nesta manhã, meu amigo ouvinte, minha amiga ouvinte, receba Jesus. Jesus é o teu único amigo. Ele morreu na cruz do Calvário por ti e quer passar a eternidade contigo no céu. Mas você quer isso? Qual é a sua decisão nesta manhã? Outra base bíblica: e ao Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento. João 5, 22. Aqueles que rejeitarem Jesus como advogado vão ter que comparecer diante dele como juiz. Entenda, se você rejeita Jesus como advogado, você vai ter que comparecer diante do juízo final e estar cara a cara com o juiz, que é Jesus. No dia do juízo final não vai ter advogado de defesa, mas juiz, o único juiz justo, que é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, você que está me ouvindo nesta manhã, te faço um apelo: arrepende-te enquanto é tempo, arrepende-te antes de você descer à sepultura. Depois que descer à sepultura, não tem mais oportunidades. As oportunidades são todas dadas agora. Quer ver uma oportunidade? Você amanheceu vivo. Você não está aí vivo, respirando? Quantas pessoas dormiram ontem à noite e não acordaram mais, infartaram na madrugada? Olha a misericórdia de Jesus na tua vida aí, ó. Você está vivo, está respirando, está caminhando, está se movimentando. Ó a misericórdia de Jesus na tua vida. Mais um dia. A palavra de Deus diz, lá em Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 22, que diz: Lamentações 3:22 diz: por causa da misericórdia do Senhor não seremos consumidos, porque a sua misericórdia não se esgotará. Grande é a tua fidelidade, pela manhã se renova a cada dia. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos destruídos. Se você está vivo, se você está se movimentando, é a misericórdia de Jesus na tua vida, e Jesus te dando mais uma oportunidade para você se arrepender e passar a obedecer ao Evangelho, a palavra de Deus. Vamos para outro ponto, o segundo ponto. Em segundo lugar, os mortos ressuscitam para o julgamento. Aqui não se trata apenas dos mortos ímpios, mas de todos os mortos, de todos os tempos, de todos os lugares. Entenda, a pessoa que morreu, um dia ela vai
ressuscitar, voltar à vida. Então, na revelação de Jesus a João, Jesus vê os mortos, grandes e pequenos, ou seja, ricos e pobres. A alma e o espírito sobrevivem sem o corpo, mas o corpo não sobrevive sem a alma e o espírito. Então, no dia do juízo final, a alma com o espírito vai se juntar mais uma vez ao corpo e ele vai voltar a viver. Ressurreição é voltar a viver para prestar conta. Aqui o que eu estou falando, eu vou mostrar algumas bases bíblicas agora. Diz assim: os que dormem, os que morreram no pó da terra, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel capítulo 12, a partir do versículo 2. O corpo que foi para a sepultura, um dia vai tornar a viver de novo. Isso se chama ressurreição. Eu não creio em reencarnação, que é bem diferente, mas em ressurreição. O corpo que morreu volta à vida. Outra base bíblica: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição da condenação. João capítulo 5, versículo 28 e 29. Os que morreram vão ressuscitar, voltar à vida para prestar conta. Mais uma base bíblica. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. João 11, 24. Você que está me ouvindo nesta manhã, que você esteja preparado para o dia do julgamento, para o dia do juízo final. Todos vão estar ali. Os que saíram da inocência para a consciência, todos estarão ali. Tanto os ímpios como os justos vão participar do juízo final. Lá em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31, que diz assim, ali também está falando do juízo final. Diz que todas as nações vão estar reunidas diante de Jesus, que vai estar sentado no seu trono de glória. E todas as nações vão estar reunidas diante dele. E vai separar uns para a direita e outros para a esquerda. Os que forem separados para a direita são as ovelhas. Os que forem separados para a esquerda é chamado de bodes. O que é que representa a ovelha? Os servos do Senhor Jesus, os justos, aqueles que se submeteram à palavra de Deus até o fim. E o que representa os bodes? Aqueles que rejeitaram a Jesus, rejeitaram a Bíblia Sagrada, rejeitaram o Evangelho, rejeitaram o sacrifício salvífico de Cristo na cruz. É o que diz as Escrituras. Então, a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, vai participar do juízo final, da prestação de conta.
Só que a igreja de Cristo tem um nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E quem não tiver o nome escrito no livro da vida do Cordeiro vai ser lançado para o lago de fogo e enxofre. É o que diz as Escrituras. Aqui é a única ressurreição geral de todos os mortos, de todos os tempos, que acontece no último dia. A morte, ou seja, é a separação da alma do corpo, e o Hades, que é um estado de separação, deixam de existir. Depois da segunda vinda de Cristo para o juízo, não haverá mais nenhuma separação entre o corpo e a alma. Portanto, falando simbolicamente, a morte e o Hades vão ser lançados para o lago de fogo e enxofre. O julgamento será universal e também individual, um por um, segundo as suas obras. Ninguém escapará. Entenda, essa palavra Hades é o grego para denominar a palavra inferno. Inferno do grego se chama Hades, mundo dos mortos. É um lugar. Quem é que está no Hades agora? Quem é que está no inferno agora? Todos aqueles que morreram rejeitando a Jesus. Mas no Hades só está a alma e o espírito. O corpo está na sepultura. Essa palavra lago de fogo, no grego também, é chamado de Gehenna. No lago de fogo, quem é que está no lago de fogo agora? Ninguém. O lago de fogo, ele vai ser inaugurado. Vai ser inaugurado com o anticristo e o falso profeta. Só que no lago de fogo vai estar o corpo físico, a alma e o espírito. No lago de fogo e enxofre. O lago de fogo e enxofre é muito pior que o inferno. Sofrimento inimaginável. Por isso, eu não venho aqui te colocar medo, mas te alertar. Esse lugar, o lago de fogo e enxofre, é o castigo de Deus, é o juízo de Deus para o diabo, para o anticristo, para o falso profeta, para todo o reino das trevas e também para todos aqueles que rejeitam a Jesus e ao Evangelho. Jesus, escute com atenção, Jesus não quer ninguém do lago de fogo e enxofre. Quem for para o lago de fogo e enxofre, vai com as próprias pernas. Olha o que diz a palavra de Deus, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 4, que diz que o desejo de Jesus é que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Jesus, entenda, meu amigo e minha amiga ouvinte, entenda, Jesus quer te salvar da condenação eterna. O que significa essa palavra salvação? No grego, sotéria, que significa livramento da condenação. Jesus quer te livrar da condenação eterna. Para isso, você tem que se arrepender, confessar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e obedecer ao Evangelho. Você está disposto a se submeter à vontade de Jesus? Para fazer parte da família de Jesus? Lá em Mateus capítulo 12,
a partir do versículo 50. Aqueles que são meu irmão, minha irmã e mãe, são aqueles que fazem a vontade do Pai Celestial. Você quer fazer parte da família de Deus no céu? Obedeça a vontade do Pai Celestial. Obedeça a palavra de Deus. Salvação é para obediente. Hebreus 5:9 diz que Jesus veio ser uma causa de uma eterna salvação para todos que lhe obedecem. Salvação é para obediente.